seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Cura Familiar, um espaço destinado ao autoconhecimento, à reconexão com as nossas raízes e também à ressignificação das nossas relações. Meu nome é Cibele Croce e eu estou aqui mais uma vez conduzindo você e estamos na série dos episódios que estou falando sobre as feridas emocionais. E hoje eu te convido a ficar aqui comigo para entender um pouquinho sobre a ferida emocional do abandono. A ferida emocional do abandono é uma ferida que ela surge mais ou menos entre 1 a 3 anos de idade. E ela é muito comum de acontecer quando a mãe, por exemplo, já tem o filho e depois tem um outro nenê, né? Ou também acontece muito quando a criança ela se sente abandonada devido aos pais terem que trabalhar o dia todo, ela não ficar o dia todo convivendo com os pais, tá? O que acontece? A ferida do abandono, segundo a literatura que eu estudo, ela é uma das segundas feridas emocionais identificadas. E ela anda muito junto com a ferida da rejeição. Então, pode ser que uma criança, num primeiro momento, ela carregue no inconsciente dela um pouco da ferida da rejeição, mas também, ao longo da vida, ela vá ter outros momentos, outras situações, aonde ela registre no inconsciente dela questões sobre a ferida do abandono. As pessoas que têm dentro de si a ferida do abandono, elas geralmente têm um comportamento mais dependente. Então, o que acontece? São pessoas que às vezes não se acham capazes de resolver as coisas sozinhas, são pessoas que elas gostam de ter a outra pessoa perto delas para ajudar a resolver as situações. E pode ser que em algumas literaturas ainda se tenha uma nomenclatura que essas pessoas, em algumas situações, elas se colocam como vítimas daquelas situações. Para elas, é muito comum que quando surge algum problema, essa pessoa, ela não vê aquilo, na verdade, no inconsciente dela como um problema. Aquilo para ela, no fundo, é uma dádiva, né? Por quê? Porque agora todas as pessoas que estão ao meu redor vão dar atenção para mim. E geralmente a ferida do abandono ela está muito relacionada com o progenitor do sexo oposto. Então, vou dar o exemplo aqui, como eu já estava falando anteriormente. Aqui temos o pai, aqui temos a mãe, aqui temos o menino que nasceu primeiro, e aí depois temos uma menina. Vamos supor que essa menininha aqui tem 1, 2 anos de diferença, ou enfim, não importa. O que importa é que essa criança aqui, mesmo que já tenha passado aquele período de 1 a 3 anos de idade que eu comentei antes, isso pode acontecer em outras fases da vida, tá? Mas vamos supor que então tinha esse menino e depois de um tempo nasceu essa menina. A mãe, ela precisou dar atenção para esse bebê, porque a gente sabe que quando nasce um bebê, a mãe, a mulher, ela precisa se dedicar mais àquela criança que está ali. E com isso, o filho mais velho, ele se sente abandonado, né? Então, por isso que a gente diz que a ferida do abandono, ela está muito relacionada ao progenitor do sexo oposto. Porque é muito comum, e principalmente nas famílias mais antigas, né, acontecia que se tinham mais de 2 filhos, e sempre aquele que ia chegando novo, ele demandava muito a atenção da sua mãe, e como consequência, os outros filhos, eles acabavam, de certa forma, ficando abandonados. Então, uma das situações também que se tem esse sentimento de ferida do abandono, é quando os filhos mais velhos, eles acabam tendo um papel de pais dos irmãos, ou ainda eles acabam assumindo outras responsabilidades que não competiam a eles. Por quê? Porque aquele pai ou aquela mãe não estava disponível para conseguir cuidar dele.
Isso acontece também muito com a criança que, mesmo que ela tenha que, às vezes, ficar sob os cuidados dos avós, ou ficar sob o cuidado de algum tio, alguma tia, em período de férias, né? Que acontece, às vezes, dos pais deixarem a criança 1 mês, 2 meses, enfim, o período de férias com os avós ou com os tios e não conseguem cuidar da criança porque tem a sua vida, tem a sua rotina, tem outras demandas de trabalho. Então, a ferida do abandono, ela se registra dessa forma. Eu sempre trago aqui para vocês alguns exemplos para ficar mais fácil de entender como que essas situações acontecem. E não é no sentido de falar isso para você com que você se sinta com sentimento de culpa, tá? O entendimento de como essas situações acontecem, fica mais fácil de você conseguir encontrar meios de corrigir isso na sua vida atual. Se você percebe que você tem algum filho que tem o comportamento de ferida do abandono. Geralmente, as pessoas que têm a ferida do abandono de uma forma muito intensa dentro de si, elas andam de uma forma meio curvadinha, assim. Elas não conseguem ter tônus na sua questão muscular, na sua estrutura corporal. Então, se você perceber que no seu ambiente familiar ou também em algum outro ambiente que você frequenta, né, tem pessoas que possuem esse tipo de postura de ficar um pouco curvada, isso pode ser uma representação que a pessoa carrega de uma forma muito intensa dentro dela, essa ferida do abandono, tá? Pessoas que têm a ferida do abandono registradas dentro de si, elas, então, como eu falei, elas às vezes acabam se colocando num papel de vítima, elas querem muito ser vistas pela sua mãe ou pelo seu pai, dependendo de como que é, né? Como eu falei, é do sexo oposto a sensação de abandono. Então elas querem ser vistas por essas pessoas. E uma outra situação que acontece muito também é quando essa criança nasceu, se a mãe não conseguiu nutrir, não conseguiu amamentar essa criança até uns 2 anos de idade, ou ainda essa criança nasceu e ela precisou ficar um tempo no hospital, onde a mãe e o pai não conseguiam estar sempre ali junto com ela, ou ainda a criança ficou doente e precisou ficar um tempo no hospital e afastada dos pais, onde os pais só iam poucas vezes por dia ver ela. Isso também acaba gerando uma memória inconsciente de registro de abandono. Então, no caso de crianças prematuras, por exemplo, é muito comum que aconteça esse tipo de sensação com elas. E de forma somatizada no corpo, elas acabam também desenvolvendo questões de bronquiolite, de asma, questões de depressão também. E tem outros sintomas, inclusive questões muito ligadas ao açúcar, né? Porque a sensação do abandono é sobre a gente não se sentir nutrido na vida, não receber o amor dos nossos ancestrais. Então, por isso que é muito comum pessoas que sofrem da ferida da rejeição ter problemas de hipoglicemia ou de diabetes também. São pessoas que, de uma certa forma, comparando com as pessoas da ferida da rejeição, elas se alimentam muito mais do que as pessoas da rejeição, tá? Que tem essa ferida mais aflorada. Porém, elas buscam muito mais alimentos que tenham muito mais quantia de açúcar, alimentos que são mais macios. Todas essas informações aqui que eu trago para vocês, como eu já falei, são com base em literatura que eu estudo. Nunca tome tudo como uma verdade absoluta. Por quê? Porque isso sempre vai depender da intensidade que você tem isso dentro de ti. Então, pode ser que tenham pessoas que carreguem dentro de si um pouquinho das 5 feridas emocionais que existem, né? Então, a cada ferida que você identifica, que você vai conseguindo tratar ela,
A sua postura corporal ela pode ir mudando, a sua relação com a alimentação também pode ir mudando, os comportamentos que você tem, seja no ambiente escolar, quando é criança, seja no ambiente de trabalho ou também no ambiente familiar, elas vão alterando. Então, mesmo que, uma informação bem importante aqui, que seja uma pessoa, Cibele, eu olho aquela pessoa ali, me parece que ela é corcunda, assim, mas ela já vai na academia, ela tem bastante músculos, ela não parece uma pessoa que tenha a ferida do abandono, embora ela tenha alguns comportamentos, algumas coisas que indiquem. Como que eu vou saber? Se você prestar atenção, se essa pessoa ficar um tempo sem fazer atividade física, você pode ter certeza que o tônus muscular dela vai voltar à origem. Por quê? Porque o corpo dela sente essa necessidade de se expressar assim. A gente só consegue ir mudando esse tipo de postura através de terapia, através de tratamentos, onde você vai conseguindo identificar a causa dessas memórias de abandono e ressignificando elas, tratando elas, na verdade, de uma forma que você consiga entender uma nova percepção. E, através do olhar da constelação familiar, uma postura e frases sistêmicas que auxiliam muito no entendimento de ressignificar esse sentimento de abandono quando se entende que a sua mãe ou seu pai, eles fizeram o melhor que eles podiam naquele momento, com o conhecimento que eles tinham naquele momento. Então imagine você que viveu numa família que tinha muitos irmãos, ou ainda você que mesmo que seja filho único, filha única, mas que a sua mãe, o seu pai precisaram dedicar muito tempo para o trabalho e eles não conseguiam ficar sempre aqui com você, né? Você ficava num ambiente um pouco mais afastado deles. Isso também gerou essa memória de abandono, mas foi o que os teus pais conseguiam fazer naquele momento. E quando se tem o entendimento disso, você consegue fazer um movimento de se aproximar dos seus pais, de olhar para eles com outros olhos. E eu sempre digo que é bem desafiador isso, mas que é uma chave que vira, principalmente quando a mulher se torna mãe ou o homem se torna pai, porque sempre a gente tenta, pelo menos, né, a maioria das pessoas, fazer tudo que está ao seu alcance. É muito comum ouvir mães e pais dizerem, eu faço de tudo pelos meus filhos, porque eu quero ver eles bem, enfim. Mas, na verdade, às vezes, é que o fazer tudo por eles implica em você estar muito tempo ausente, você delegar os cuidados dele para outras pessoas. E isso, no fundo, é o seu melhor. Só que a criança, com a quantidade de entendimento que ela tem naquela fase inicial da vida, né, aonde ainda a parte reptiliana do cérebro que tem mais formação, que não está tudo formado, porque a gente sabe que até os 21 anos de idade o nosso cérebro ele está em formação. Então a criança naquela época ela não tem esse entendimento. Né? Então, muitas vezes acaba que carrega na vida adulta essa sensação de abandono. E é muito comum de se ter pessoas na fase adulta com essa sensação de abandono. E mesmo que depois que se tornam pais, às vezes não conseguem cuidar dos filhos da forma como eles gostariam, né, com mais atenção e tal, porque a criança deles ainda internamente está muito sofrida com essa ferida de abandono. Então é muito importante você conseguir tratar isso dentro de si, porque geralmente transmitimos aos nossos descendentes aquelas feridas emocionais que não curamos dentro de nós. Então, como eu tinha falado anteriormente na questão das feridas de rejeição,
Se eu carrego uma ferida de rejeição com a minha mãe, provavelmente a minha filha vai carregar uma ferida de rejeição com relação a mim. E na ferida do abandono é a mesma coisa. Então, se eu carrego uma ferida de abandono com relação ao meu pai, enfim, por exemplo, de não ter conseguido me dar atenção durante a minha criação, né? É muito comum que daí os meus filhos carreguem isso também. Então, eu uso muito uma fala que é famílias curadas curam famílias, justamente por isso. Porque quando se tem um entendimento de uma pessoa daquele sistema, da identificação dessas feridas que são muito comuns de acontecer, a gente consegue ir fazendo com que cada pessoa vá indo para o seu lugar, todos aqueles sentimentos, aquela energia pesada que se formou nos vínculos familiares, né, nos encontros de família, aquelas situações aonde eu não gosto de ir no encontro de família porque eu não me sinto bem, eu não me sinto, parece que eu estou fora do lugar, né? Então as pessoas que carregam essas feridas emocionais, tanto de rejeição quanto de abandono, às vezes elas sentem que parece que elas não fazem parte daquele local, por conta disso, por conta de memórias que elas carregam, que não são só delas, são memórias que vêm também da sua ancestralidade. Principalmente no caso de mulheres, quando a sua avó materna estava grávida, a sua mãe já estava lá dentro, e você também já estava lá dentro, porque quando é do sexo feminino, a mulher ela já nasce com todos os óvulos que ela vai ir liberando ao longo da sua vida. Então, olha o tanto de memória que a gente carrega. Então, imagina que a sua avó pode ter carregado dentro dela uma sensação de memória de abandono, porque a mãe dela tinha algumas demandas, tinha vários filhos, não conseguia dar atenção para sua mãe. E aí a sua mãe é a mesma coisa, passou por esse processo, né? E aí depois acontece isso com você também, com os seus filhos. Então, se esse conteúdo, se ele fez sentido para você, se você identificou que algumas coisas que eu falei aqui fazem parte do seu cotidiano, provavelmente pode ser que você tenha um pouquinho da ferida emocional do abandono. Então, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, traga essa consciência, porque quando a gente tem o conhecimento, isso nos apodera, isso faz com que a gente consiga entender melhor as situações, a gente consegue se comunicar, conversar com as pessoas, porque eu também sempre digo que quem não se comunica se complica, porque nas famílias, antigamente, também as pessoas que sofrem de ferida de rejeição e de abandono, muitas vezes elas não conseguem se expressar. E aí, quando se tem um entendimento que as pessoas ficam um pouco mais fechadas, se você consegue ir percebendo os comportamentos que ela tem, é uma das formas de você ir tendo outras atitudes para fazer com que essa pessoa do seu meio, ela vá conseguindo se expressar, ela vai conseguindo se abrir, você consiga ter umas falas com uma parentalidade mais acolhedora, para que as pessoas que estão dentro do sistema, cada uma possa agir conforme aquilo que elas sentem que são, né? Na ferida da rejeição, a gente fala muito de ser. Na ferida do abandono, a gente fala muito de ter e fazer. Então, cada ferida, ela traz um comportamento, uma forma da gente se expressar no mundo. Então, convido você, mais uma vez, a compartilhar esse conhecimento com as outras pessoas, porque famílias curadas curam famílias. Espero vocês no próximo episódio. Nutri meu corpo.